O espírita não é para ser aquele cidadão com coração de pedra que passa por todas as dificuldades e não sofre. Não. Nós somos sentimento, nós temos sentimento. E é lógico que a gente vai passar por muitos sofrimentos, por muitas dificuldades. E eu, na minha vida, não conheci uma dificuldade maior do que essa da perda dos nossos entes queridos. A gente perde o nosso emprego, é uma dificuldade danada, a gente fica em casa sem saber o que fazer, sem saber como vai se alimentar, a gente perde algum bem material, aquele assaltante vem e pega o nosso carro justamente no dia que o nosso seguro venceu, a gente ia renovar no outro dia, mas ele vem, ele parece que adivinha, né? Ele sabe o dia exato e vai lá e busca. A gente fica um pouco triste, mas logo a gente compra outro carro, ou se não comprar também, aquilo ali não faz tanta diferença. Agora, perder um ente querido, essa é uma dor que de fato bate no fundo do nosso coração. E eu me recordo que alguns anos atrás, eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu passei por uma situação em que eu via o meu ente querido definhando e sofrendo a cada momento, e eu sem saber o que fazer. E aquela situação era tão grave que ele, apesar de a cada dia sofrer mais, a cada dia mostrar sinais de piora, eu não acreditava e eu não aceitava aquela morte. Eu entrava num estado em que todos em volta falaram, olha, a situação está muito difícil. Eu falava, que difícil nada, olha como melhorou hoje. E ninguém via aquela melhora, era só eu, no meu inconformismo, não era otimismo, porque temos que ser otimistas sempre, mas eu estava inconformado com aquilo. Eu não aceitava de jeito nenhum que aquele ser que eu tanto amava fosse embora. Só que, apesar de todo o tratamento, apesar de tudo que eu e a família fizemos, ela se foi. E a gente não pôde fazer nada. E eu entrei numa depressão, eu entrei num estado que eu não sabia como sair. A partir daquele momento, quando se processou o desencarne, a separação do corpo físico, que eu percebi que ali já não tinha mais o que eu me iludir, porque o tempo todo eu falava, não, está melhor, está cada dia melhor. Quando eu percebi que já não tinha mais como eu manter a ilusão da vida, eu entrei no estado depressivo. E eu não ia mais para o meu trabalho, e eu não sei nem como eu não sofri uma demissão ou uma sanção qualquer, porque eu não ia mais, eu não conseguia mais sair de casa, fiquei em casa em torno de uma semana, chorando, triste, sem sair da minha cama, sem me alimentar direito, e eu não tinha nada que me fizesse sair daquela situação. Eu, espírita, há mais de 20 anos, daqueles que vão ao centro espírita uma vez na vida, outra na morte, nunca tinha pegado um livro para ler, nunca tinha me interessado em praticar nenhuma obra social dentro do centro espírita. O irmãozinho presidente, que não era o nosso irmão aqui, mas tinha a irmã lá presidente, chegava lá na frente e falava das diversas obras que o centro estava precisando, e eu olhava aquilo, ouvia, entrava por um ouvido, saía pelo outro. Eu era aquele espírita para dizer que era. Assim como existem católicos que são católicos, mas qual a última vez que você foi? Ah, eu nem me lembro. Então, há também esse espírita que a gente simplesmente vai de vez em quando, mas o espiritismo ainda não entrou de verdade dentro do nosso coração. Nós ainda não resolvemos nos dedicar ao estudo do espiritismo e à execução das obras, que é o mais importante, a execução da caridade, nos entregarmos à caridade. E aí naquela depressão, naquele fundo do poço, como se diz, eu olhei num determinado dia e falei para mim, não foi ninguém que me disse, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar aqui até morrer ou eu vou fazer algo para tentar sair desse lugar onde eu me encontro, que era o fundo do fundo do fundo do poço? E aí eu,
que era espírita, de ir lá uma vez ou outra, já tinha comprado todos os livros. Estavam todos na estante, nunca tinha lido nenhum, mas estava lá, o livro dos Espíritos, o Evangelho, estava tudo quanto é livro. Tinha alguns de Chico Xavier, eu me lembro que a estante era lotada, nenhum deles aberto. Todos bonitinhos, fechadinhos. E aí eu falei, eu já sei, eu vou começar a ler. E eu comecei a ler o Livro dos Espíritos. Apesar de eu já ter começado a ler uma ou outra vez e fechado ele, guardado lá bonitinho, eu nunca tinha conseguido pegar o Livro dos Espíritos e ler do início ao fim. Mas eu estava numa situação tão delicada que eu já não trabalhava, eu já não fazia nada na minha vida, então eu falei assim, tenho todo o tempo do mundo para ler. E me entreguei à leitura de tal forma que o Livro dos Espíritos, quem já leu sabe, é um catatal. Tem umas versões de bolso que elas ficam pequenininhas, mas aquilo é uma enrolação para a gente. É para a gente achar que ela é menor, mas não é menor não. Só diminuíram o tamanho da fonte e botaram bem apertadinho. Mas é a mesma quantidade. O livro continua sendo aquele monstro com 1000 e tantas perguntas. E eu comecei e consegui ir até o fim. E quando eu cheguei ao fim daquele livro, eu já era outro homem. Eu já estava preparado para sair, isso não demorou nem 3 dias. Eu já estava preparado para sair, eu já estava preparado para encarar a minha vida, e assim eu continuei. Aí logo peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, peguei o Livro dos Médiuns e nunca mais parei. E eu não me recordo, desde essa época, qual foi o momento da minha vida em que eu passei por um sofrimento que tenha conseguido me deprimir. Então a nossa palestra de hoje, o nosso tema de hoje, não é para desmerecer a nossa dor, mas é para dizer para cada um de nós que hoje o Espiritismo nos dá ferramentas para nós sairmos do estado de depressão, se nós quisermos. Hoje o Espiritismo nos dá ferramentas para nós não sofrermos tanto quanto nós sofríamos antes de conhecermos essa doutrina maravilhosa. Então, na pergunta número 347 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Os espíritos respondem: a importância da morte é quase nenhuma para aqueles espíritos que nasceram e logo morreram. Para eles, a importância é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, muitas das vezes a gente se desespera e pensa, nossa, o meu filhinho morreu tão jovem, ou nasceu e logo morreu, ainda bebê, ou criancinha, e a gente acha que aquilo ali foi o fim do mundo para o espírito, aquela prova é para nós pais, porque aquele ser nem teve a oportunidade de desenvolver a sua consciência ao ponto do seu espírito, porque nós, quando viemos encarnar, nós já temos a nossa consciência feita, mas à medida que o nosso corpo vai crescendo, que a nossa mente vai crescendo, ela vai se preparando para fornecer ao espírito um instrumento que lhe dê uma consciência mais ampliada. E aquele espírito que morre em tenra idade, ele ainda não teve essa fase do despertar da consciência. Então, para ele, o sofrimento é muito pouco. Ele nem sabe ainda se ele estava vivo ou morto, ele nem entende ainda o que é a vida. Mas a prova maior é para os pais. Então, por isso que essa doutrina maravilhosa nos ajuda tanto. Porque quando ela fala para nós que a prova maior é para os pais, ela fala, olha, fiquem tranquilos, porque o sofrimento não é para ele. O sofrimento é para nós que ficamos. E se nós que ficamos, a gente vai ver isso mais à frente, ficarmos nos lamentando e chorando e naquela melancolia, aí sim nós atrapalhamos aquele espíritozinho que foi o nosso filho. Porque ele volta para o plano espiritual e ele acompanha o que acontece conosco. E aquele clima de lamentação, de tristeza, de desespero, faz com que ele também não consiga seguir a sua vida adiante. Na 934, foi perguntado: a perda dos entes queridos, que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor
tanto mais é legítima quanto irreparável e independente da nossa vontade. Por que independente? Porque nenhum de nós tem condições de mudar o curso da vida. A gente pode até tentar, a gente pode até atuar quando há a permissão de Deus, quando há uma condição de nós, através de nossas obras, alterarmos o futuro nosso e da nossa família. Mas chega um determinado momento em que aquele espírito precisa de fato fazer a passagem para o plano espiritual. Se realmente for a necessidade naquele momento, nós podemos fazer tudo o que quisermos. Tudo. Submetermos aquele ser a todos os tratamentos, que muito embora tudo façamos, ele vai fazer a sua passagem. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Ninguém está livre. Representa uma prova ou uma expiação. E comum é a lei. É lei igual para todas. Todas as pessoas podem passar em algum momento pela perda dos entes queridos, por morte prematura na sua família. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Nós temos hoje o Espiritismo que nos traz, através da psicografia, através dos livros espíritas, aquela coleção A Vida do Mundo Espiritual, do André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que passa lá os obreiros da vida eterna, os mensageiros, Nosso Lar. Essa coleção é uma coleção, quem leu sabe disso, onde a gente se transporta para outro plano, onde ele, em cada um desses livros, ele vai contando detalhes da estadia dele no plano espiritual. E ele mostra com tal riqueza de detalhes que a gente consegue já imaginar como é que o nosso parente está nas diversas situações. Porque ele fala daqueles locais onde ainda há sofrimento no mundo espiritual, ele fala daqueles locais onde já há uma recuperação, fala dos hospitais. Então, a gente já começa a ter uma motivação para não nos desesperarmos. Porque eu entendo que se eu me desesperar, eu acabo atrapalhando o meu encontro. A nossa próxima pergunta fala isso. Ela diz assim: como é que as dores inconsoláveis, quando a gente não se consola, quando a gente não se conforma com aquela partida, como é que essa dor dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Uma dor incessante e desarrazoada toca penosamente, porque nessa dor excessiva, ele, o espírito que foi antes de nós, vê a falta de fé de nós que ficamos, a falta de fé no futuro e a falta de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez um obstáculo à sua reunião com eles. Por que os espíritos entram também em desespero quando nós, aqui desse lado, ficamos inconformados e nos desesperamos e ficamos inconsolados? Porque a partir do momento que a gente fica inconsolado, em desespero, a gente mostra que a gente não tem fé em Deus. A gente mostra que a gente não acredita que um dia a gente pode se encontrar. E de fato, quando a gente entra nesse desespero, nesse sentimento de, às vezes, até revolta contra Deus, de não aceitação, quantos de nós não falam, eu não aceito que fulano morreu? Ora, isso é um desígnio de Deus. Quem somos nós para discordar e para dizer para Deus, olha Deus, devolve porque eu não aceito? Quem sou eu para não aceitar que o meu ente querido tenha ido antes de mim? Isso faz parte da justiça divina, dos planos de Deus. E não cabe a mim questionar os planos de Deus. A única coisa que eu posso fazer é aceitar e entender que se Deus
procedeu daquela forma, é porque tem um motivo, é porque aquilo ali é o melhor naquele momento. Tanto para aquele espírito que já não precisa mais ficar aqui, que já não precisa mais sofrer tanto quanto a gente ainda continua sofrendo nesse mundo de provas e expiações, quanto para nós que, à medida que a gente entendeu aqui, foi a pergunta anterior, que essa perda dos entes queridos significa para nós uma prova e uma expiação, nós devemos aproveitar essa perda para poder passarmos por essa nossa prova, para poder mostrarmos a Deus, olha Deus, eu realmente tenho fé e eu sei que eu estou sofrendo, a gente não vai deixar, não vai passar em branco, a gente não vai conseguir passar sem dor nenhuma, isso é impossível, só se a gente não tivesse coração, mas a gente vai mostrar para Deus que apesar da nossa dor, a gente se conforma e a gente vai se esforçar para levar a nossa vida da melhor forma possível e da forma mais feliz possível. Porque todos que acreditam em Deus e que acreditam que o nosso ente querido já foi para outro plano, está se preparando para viver essa nossa vida, todos que têm fé nisso, sabem o quanto é importante para eles que nos veem do outro plano, apesar de nós, na maioria das vezes, não conseguirmos vê-los, eles nos veem e nós entendemos que para eles ficarem tranquilos e seguirem o seu caminho, é necessário que nós façamos a nossa parte e mostremos felicidade, resignação, porque somente com felicidade e resignação nós vamos conseguir chegar até eles. Alguns, por exemplo, acabam adotando as falsas soluções. Eu quero encontrar o meu parente, então eu me suicido. É muito triste esse caminho, porque via de regra a gente aprende o quê? Que aquele espírito que se suicida, ele vai conseguir ir lá para o plano espiritual, para o mesmo lugar que está o seu parente? Não. Ele vai para um lugar, infelizmente, passar uma estadia grande, num lugar horrível, num lugar de muito sofrimento. Então, aquela situação em que a gente acha que é ideal, eu vou me suicidar porque eu já encontro, e eu falava isso quando eu era menor, se acontecer algum problema na minha vida e eu perder meu pai ou minha mãe, eu me suicido e vou para junto deles. Graças a Deus que eles não faleceram, não desencarnaram, não morreram antes de eu conhecer o Espiritismo. São vivos e muito saudáveis até hoje. Graças a Deus. Porque se isso tivesse acontecido antes de eu conhecer essa doutrina, talvez eu tivesse feito essa besteira e eu não tenho dúvida nenhuma que eu estaria hoje bem afastado deles, bem longe deles, sofrendo bastante. Então é importante que a gente entenda que sofrer não é ruim só para a gente, é ruim também para os que já foram. É importante que a gente entenda que ficar feliz é uma obrigação que nós temos não só conosco, é uma obrigação que nós temos também com eles, porque eles precisam da nossa felicidade para serem felizes também. E eu começo aqui agora a fazer com que cada um de nós tente fazer uma viagem mental, tentem se imaginar na seguinte situação. É difícil porque a maioria, se não todos nós aqui, somos pessoas de bem que não nos imaginamos dentro de uma cadeia, atrás das grades. É difícil, mas eu peço que vocês esforcem a mente de vocês para imaginar cada um de nós junto com aquela pessoa que a gente tem uma amizade profunda, ou aquela pessoa que é o nosso parente mais caro, que a gente ama, e imaginem que nós cometemos um delito juntos, ou cada um cometeu o seu delito, de tal forma que nós fomos parar ambos atrás das grades. E a gente ficou lá, como se diz, mofando. Até que chega um determinado dia, e aí chegam para aquele ser que a gente ama, ou para o nosso amigo, ou para o nosso parente, que está preso junto com a gente atrás das grades. Tentem se imaginar nessa situação. É difícil a gente imaginar atrás das grades, mas vamos nos imaginar presos, passando por todas as privações, sem ter comida direito, sem ter a liberdade. Nós dois, nós
e mais o nosso ser que a gente ama. Até que num determinado momento chega alguém, chega o carcereiro, abre a porta e fala: tudo bem? Chegou a hora de você ser libertado. Acabou a sua pena. Fala isso para aquele ser que a gente ama, ou para aquele nosso melhor amigo. A gente vai ficar triste dele ir embora? A gente vai falar assim: não, fica aqui dentro da cadeia comigo, porque eu quero você ao meu lado. Se a gente fizer, mesmo quem tenha feito essa viagem mental, se imaginado atrás das grades, e tenha pensado agora: eu ia querer sim, perto de mim, dentro da cadeia. Mesmo quem imaginou que queria dentro da cadeia aquele ser que ama, está pensando assim: eu queria, mas porque eu sou egoísta. É ou não é? Não é um egoísmo da nossa parte querer manter aquele nosso ente querido atrás das grades, dentro da cadeia, só porque a gente ainda tem que cumprir alguns anos? Exatamente assim é a vida espiritual. Não podemos nos revoltar, porque a vida material é como se fosse uma cadeia, é a prisão do espírito. Não podemos nos revoltar quando chega um determinado momento em que o nosso ser querido recebeu a sua carta de alforria. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, da viagem. Quando a gente percebe que aquele nosso melhor amigo recebeu uma promoção e precisa viajar para outro local para poder melhorar o seu emprego, para poder melhorar a sua vida, para poder ter um emprego que às vezes ele aqui não tem, está desempregado, passando fome, e ele recebe uma proposta de ir morar em outro estado para poder conseguir ter o mínimo de dignidade. A gente sofre pela separação, não sofre? Mas a gente vai falar para o nosso amigo: não sofre, não vá não. Fique aqui passando fome, mas não vá para outro estado não. Fique aqui sofrendo, mas não saia de perto de mim. É mais ou menos assim que a gente age com os nossos entes queridos, quando a gente percebe que está próximo o momento deles. Há males nesta vida cuja causa primária é o homem. Outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, é a perda dos entes queridos. Aqui é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre as causas atuais das aflições e sobre as causas anteriores. E aqui, quando a gente estuda as causas anteriores, ele fala as deformidades de nascença, que a gente já nasceu daquela forma. Ele fala dos acidentes que, por mais que a gente tenha prudência, não aqueles acidentes que a gente buscou. Eu ando a 160 por hora e dou uma pancada do meu carro, fico paraplégico. Esse acidente eu busquei. Mas tem alguns que, por mais prudência que eu tenha, ele acontece. Tem alguns males que eu já nasço. Eu já nasço com determinada deficiência, com determinada deformidade. A perda dos entes queridos, muito embora muitos de nós amem profundamente e façam tudo de bom para o nosso parente, para o nosso ente querido, independente, vai chegar um momento que ele vai desencarnar. E aquilo ali é uma dor para nós. Todos esses sofrimentos são provas colhidas em vidas presentes, vidas passadas. Então eu escolhi. Por que normalmente o pai vai antes, mas no meu caso o filho foi antes? Muitas das vezes porque eu escolhi. Eu lá no plano espiritual escolhi: olha, eu quero ter um filhinho e eu quero passar pela perda, porque eu quero mostrar, provar a minha fé em Deus. E aí quando a gente passa pela prova, a gente se desespera, a gente entra naquele estado de inconformismo, às vezes até de raiva contra Deus, né? A gente fica com raiva de Deus. Que dizer, enfim, dessas crianças? Olha aqui o Evangelho falando para a gente, que morrem em tenra idade e que da vida só conheceram o sofrimento. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia, nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da justiça e da providência de Deus. Crer que não há reencarnação é rasgar o conceito de Deus que temos. Temos o conceito de Deus como sendo quem? Como sendo aquele Deus
soberanamente justo e soberanamente bom. Causa primária, quando se pergunta lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Soberanamente justo e bom. Acreditar que essas criancinhas que morrem logo em tenra idade e não tiveram nenhuma oportunidade de mostrarem nem o bem, nem o mal, de serem provadas, de passarem pelas suas dificuldades das expiações, pagando as suas dívidas pretéritas, não tiveram oportunidade de pagar, não tiveram oportunidade de serem provadas, não tiveram oportunidade de aprender. Acreditar que não há reencarnação é falar assim, então há um Deus injusto. Porque como Deus permite que essas criancinhas saiam da vida sem nunca terem tido a oportunidade de evoluir? Porque elas nem puderam. Nós hoje, na nossa idade, podemos escolher o caminho do bem ou do mal. Elas sequer tiveram essa oportunidade. Então nós precisamos entender que aquele nosso ser querido que foi ainda pequenininho, não se preocupem, daqui a pouco ele volta. Se bobear até como um neto nosso, ou até como outro filho. As possibilidades são imensas. A gente aprende lá nos livros de Chico Xavier que o tempo médio para nós reencarnarmos é de 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Só que isso é uma média. Pode reencarnar em 200 anos? Pode. Esperar 200? Pode. Pode conseguir voltar à vida em 3 anos? Pode. Não há nenhuma proibição, pelo menos em nenhum livro que eu tenha lido. O irmão já leu? Não há nenhuma proibição. Então nada impede que aquele nosso filhinho volte como nosso filhinho de novo. Ou volte como um neto. Ou volte em uma outra relação de amizade ou de parentesco. É a doutrina da reencarnação consolando, falando para nós, não há o que temer, não há o que se desesperar, porque Deus faz tudo certo e não permite que dois seres que se amem fiquem separados. Se a separação ocorreu agora, ela é momentânea. Em breve estaremos juntos, seja no plano espiritual, seja até também no plano material. Em breve vamos nos ver, se nós fizermos a nossa parte. Se nós não nos desesperarmos, se nós não nos revoltarmos contra Deus. Porque se a gente, diante dessa perda, se a gente se desespera, se revolta, entra em estado depressivo, se suicida ou vive uma vida de extremo sofrimento, a gente consegue ir para o mesmo lugar? Não. Com certeza absoluta, se eu desenvolvo todos esses sentimentos negativos, eu vou para algum lugar de tratamento espiritual, ou eu vou para o umbral, passar um tempinho lá, sofrendo. Quem já viu o nosso lar aqui? Levanta a mão, por favor. A maioria, sofrendo lá naquele lamaçal horrível. Aquilo tudo é criação mental da gente. Mas ou criação mental horrível, né? Ou coisa triste. Vamos tentar não passar por lá, não. Vamos acabar passando, mas que seja breve. Que a gente passe um pouquinho e logo saia de lá. Então, por aqueles que foram antes de nós, é importantíssimo que nós conservemos a nossa paz, que a gente se entregue cada vez mais ao trabalho do bem e que, de preferência, a gente não espere passar pela próxima perda de ente querido para nos entregarmos a fundo a essa doutrina maravilhosa que tanto nos consola e que tanto nos ajuda. Eu falava com o nosso irmãozinho presidente, nosso irmão Luiz, antes de nós iniciarmos o trabalho hoje, sobre o quão grande é o número de voluntários dentro das casas espíritas. A gente está passando por uma dificuldade enorme. Lá no abrigo onde morava o meu filhinho, é a Casa Dona Meca. Posso anunciar aqui? É a Casa Dona Meca. É uma casa que cuida de um monte de criancinha e está numa dificuldade enorme para se manter. Porque com essa crise eles tinham patrocínio da Petrobras, que ajudava, a FIA, um monte de órgão lá. E com essa crise, eles simplesmente perderam mais da metade das receitas deles. E eles estavam em desespero total. A gente está tentando fazer uma campanha
Todos nós que frequentamos a casa lá, estamos tentando fazer uma campanha. E eu me surpreendi positivamente quando, num centro espírita, com certeza eles vão assistir, e vai o meu muito obrigado para o Centro Espírita Obreiros de Jesus. E quando eu recebi uma ligação do nosso irmão e falou, não tem nem 20 pessoas na casa. E eu recebi uma ligação, ele falou, olha, passa aqui que a gente tem uns alimentos que a gente arrecadou com o nosso pessoal para você levar para o abrigo. Era tanto alimento que não coube no meu carro. De tanta coisa, tanta coisa. Eu não consigo precisar quantos quilos tinha lá. E era dentro de uma comunidade. As pessoas não têm o poder aquisitivo tão alto. São pessoas que passam algumas privações. Então, esse é o verdadeiro caminho para a gente não sofrer. Porque todas as vezes que a gente se entrega a um trabalho de verdade, da caridade, de abnegação, de entrega ao Espiritismo e as tarefas que o Espiritismo vem colocando o tempo todo na nossa frente, a visita aos lares da terceira idade, a visita aos hospitais dos nossos irmãos jansenianos, tantas oportunidades que a gente tem de se entregar à caridade. O Centro Espírita é só uma escola. É para a gente começar a ir junto com o centro e daqui a pouco aquilo ficar tão natural na nossa vida que a gente já comece a ir sozinho, já comece a fazer as nossas próprias campanhas, já comece a fazer as nossas próprias visitas. Mas temos pouco tempo, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter a próxima dor. E não tenho dúvida nenhuma, quando a gente está entregue ao trabalho de caridade, a gente tem uma força muito grande. Porque toda ajuda que a gente faz, desinteressada, tem uma legião de espíritos bons que trabalham conosco naquela determinada tarefa. E essa legião de espíritos não nos deixa cair de forma alguma. Quando a gente está tentando ficar deprimido, vem algum lá e dá uma levantada na gente. Volta, meu irmão. Volta por quê? Volta porque nós precisamos de você firme e forte, trabalhando no bem. Agora, se eu sou aquele ser que infelizmente a gente vê, infelizmente, não vamos julgar os nossos irmãos, a gente está aqui para julgar a cada um de nós. É isso que nós temos que fazer. Mas infelizmente a gente ainda vê pessoas que são aquelas pessoas que passam pela sociedade, passam pela vida dos outros, passam pelo trabalho e não fazem nada. São pessoas inúteis. Vão ao mercado, passam pelo caixa, pode ver o caixa chorando, pingando lágrima, que não é capaz de dar um sorriso. Vê aquele ser ali como um empregado, como alguém que está ali trabalhando, como uma máquina. É um ser humano que está ali. Não custa nada para a gente parar ali e dar uma meia dúzia de palavras. Não há uma vez sequer que eu vá ao mercado e não tente fazer pelo menos uma brincadeira qualquer para ver se eu extraio um sorriso daquelas pessoas. Essa é a nossa obrigação. Precisamos ser úteis para que, sendo úteis, quando nós começarmos a cair, venham pessoas e nos puxem. Falem assim, olha, você não pode cair não, porque você é muito importante. Agora, infelizmente, se nós passarmos a nossa vida em branco, sendo inúteis, a gente não vai ter muito amparo, porque a gente não serve para muita coisa. É igual aquele funcionário que está lá no trabalho e ele fica lá no canto dele, ele não faz nada. Quando chega algum momento de corte, qual é o primeiro que vai sair? É ele. Por quê? Porque ele não se faz útil. Ele não procura ajudar no trabalho dele. Aqueles que estão sempre buscando trabalhar, querendo fazer algo pelo seu trabalho, eles vão ser mandados embora só se a empresa falir. Porque eles vão ser os últimos. Porque eles, sendo úteis, vão sempre ser apanhados. Vão sempre ser necessários. Esse é o convite do Espiritismo. Vamos ser necessários para que a gente consiga, de alguma forma, ser amparado por esses irmãos que tanto querem, para que a gente forneça
a sintonia mental necessária aos bons conselhos. Porque se a gente não vibra num caminho ou numa sintonia boa, eles ficam gritando, os bons espíritos, por mais que queiram nos ajudar, eles ficam gritando, é como um rádio fora da estação. Faça isso, faça aquilo, faça, mas a gente não consegue ouvir. Por quê? Porque nós estamos sintonizados em outro canal. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva uns que já viveram longos anos, cheios de decepções, que estariam próximos de morrer. Leva os que são úteis e deixa os que para nada servem. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este. É ou não é? Não é assim o nosso pensamento? A gente vê aquele ser humano que lá do nosso lado, que só cria algazarra. É aquele que briga com todo mundo, que picha o muro, que faz só atrocidade. Aí a gente vê aquele outro ser do outro lado da rua, aquele ser maravilhoso, que vai ajudar, que distribui comida e roupa na rua. Aí aquele morre. A gente fala assim, puxa, mas na mesma rua a morte errou. Veio a morte com a foice e errou o caminho. Ela, na verdade, tinha que buscar aquele outro ali, ó, que é um péssimo ser humano. Como é que busca esse? Não é esse o nosso pensamento? Não fiquem com vergonha, é o meu também. Eu preciso ler isso aqui 300 vezes, que é para ver se eu tiro isso da minha cabeça. Porque todas as vezes que morre um homem de bem, eu penso isso. Puxa, mas por que foi ele? Por que não foi o outro? O vaso ruim não quebra. É só o que a gente pensa. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja sequer principiado a sua. Ora, aquele que já é um bom homem, que a gente olha e fala assim, nossa, que caráter exemplar, não podia ter morrido. Podia sim, porque ele está na prisão. Ele já não tem mais necessidade de estar nessa prisão. Ele já conquistou com seu esforço próprio, porque nada é de graça. É muito esforço, né, para a gente ganhar qualquer virtude, é ou não é? Ou para abandonar qualquer vício. Eu estou há 5 anos sem comer carne. Não se preocupem que aqui na frente ninguém é santo não, tá? Quem vem aqui para fazer palestra espírita também tem um monte de outros defeitos. Só não vou contar os defeitos porque eu tenho vergonha, mas tem um monte. Mas eu estou há 5 anos, esse, graças a Deus, eu consegui. Chegou um determinado momento que eu falei, eu não quero mais me alimentar às custas do sofrimento dos animais. Eu não quero isso para a minha vida. O motivo foi esse. Muito embora hoje eu tenha percebido que a minha vida mudou drasticamente. Eu percebo que a minha saúde, nunca mais eu tive nada, nunca mais eu tomei um comprimido de nada na minha vida, não sei o que é ter doença, mas quando eu parei, eu falei para mim, eu quero parar, porque eu não quero mais me alimentar do sofrimento. 5 anos que eu não como, mas vocês acham que não me dá vontade? Mas me dá muita vontade. Cada uma das nossas, ou dos nossos condicionamentos, quando a gente resolve parar, é às custas de muito sofrimento. É muito difícil. Quem aqui já fumou? Levanta a mão. Não se preocupem não. Muitos. Quem já conseguiu parar de fumar? É difícil, né? É difícil. Quem já fumou ainda muitos anos, quem fumou pouco ou quem fumava raramente, mas quem fumava, eu ou algumas pessoas que eu conheço, 2, 3 cartelas por dia, a vida inteira, e resolve parar, é uma dificuldade danada. Você sente vontade, eu nunca fumei, graças a Deus, mas a pessoa sente vontade o tempo todo de fumar mais e mais, e cada vez que ela sai de perto do cigarro e ela para, ela sente abstinência, ela se sente irritada, sente com raiva, é uma séria ansiedade. Chega a sonhar. Então, parar com qualquer vício nosso, com qualquer condicionamento negativo, é muito difícil. Então, aquele ser humano que a gente olha e fala assim, nossa, é um espírito de luz.
Aquele ser humano não é justo que a gente fale assim, por que não levou o vizinho? A morte veio e levou o certo. Aquela morte com a foice, sabe, ela leva a pessoa certinha. Levou porque ele não precisava mais pagar. Levou porque essa cadeia, ele já conseguiu se libertar. A gente não pode ser egoísta ao ponto de querer libertar aqueles que ainda estão pagando a sua pena. E aqueles que já terminaram, a gente fala, não, esse aí terminou, mas é uma pessoa tão boa. Imagina um carcereiro. Tem aquele ser humano de luz que já se regenerou do seu crime e está lá preso. Aí chega o dia dele sair, o carcereiro fala assim, puxa, mas você é uma pessoa tão boa, você acalma as rebeliões, você impede que os presos queimem colchão, você é uma pessoa que não pode sair daqui não. Já imaginaram? O que ele vai falar? Que isso, meu amigo? Já deu, está na minha hora, já cumpri a minha pena. Então, não podemos cair nessa armadilha de ficar revoltados com Deus, achando que foi escolhido um homem errado porque faz o ruim não quebra, só vai a pessoa boa. Que bom! As pessoas boas, quando ficam aqui, ficam em missão. Está lá o Divaldo Franco, ó. A morte já veio para apanhá-lo diversas vezes, ele mesmo conta nas palestras. Só que ele ainda precisava fazer um trabalho e ele pediu, falou, olha, eu quero ficar aqui. Sei que é difícil, é um monte de dor, é um monte de sofrimento, mas eu quero continuar trabalhando. São espíritos abnegados que resolveram abrir mão da sua liberdade espiritual para continuar aqui. Assim como tantos outros que já estão livres do planeta Terra e a gente tem notícia, cenas da próxima palestra. Não vou falar agora. Vou falar todos os nomes. Mas hoje eu não vou falar. Que a gente já tem notícia que eles já poderiam ter ido para outro orbe e não vão, porque falam, não, eu quero ficar aqui, continuar ajudando as pessoas nesse mundo de provas e expiações até que ele se regenere. Quando se regenerar eu vou, mas enquanto houver dor e sofrimento, eu vou ficar por aqui. O Espiritismo nos dá a fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais lhe apossa a alma. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do seu caminho. O que isso significa? É lógico que essa doutrina nos ajuda, porque a certeza que a gente tem, não porque a gente simplesmente crê num dogma, mas porque todas as evidências, a doutrina espírita é científica. Ela explica e demonstra cada uma das suas convicções. Ela explica o porquê que a gente tem que acreditar em reencarnação. Ela dá os motivos. Cenas da palestra de reencarnação. Ela dá os motivos pelos quais a reencarnação existe. Ela dá os motivos, ela fala da lei de causa e efeito, que é uma lei que a gente conhece até aqui na Terra. É uma lei que não tem como a gente ignorar. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu plantei tomate, eu vou colher tomate. Não adianta eu plantar tomate e querer colher abacaxi. Se eu plantei tomate, vai nascer tomate. Então o Espiritismo, nos falando sobre a reencarnação, nos falando e nos exemplificando e nos demonstrando sobre as possibilidades de encontro com os nossos familiares no outro plano. A partir do momento que ele nos dá essa certeza do reencontro, ele nos dá essa fé inabalável e nos dá a paciência e a resignação para que nós consigamos esperar. A pluralidade das existências explica todas as aparentes anomalias da vida humana. As diferenças de posição social, por que a gente já nasce numa família boa e numa outra, às vezes, que não tem nem comida para nos dar. As mortes prematuras, que sem reencarnação tornariam inúteis a alma, as existências tão breves não teriam servido de nada. A desigualdade das aptidões intelectuais e morais, com a certeza do futuro, com a certeza de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu,
todas as suas ideias mudam. Então, a nossa certeza de encontrarmos os nossos entes queridos, a nossa certeza de termos a obrigação de levarmos uma vida reta e feliz para conseguirmos chegar aonde eles estão, nos dão uma paciência, uma resignação e uma felicidade que a gente não consegue fora da nossa religião. Então, para todos os seres evoluídos que já conseguem amar, se resignar e ter fé inabalável em Deus, esses podem ficar sem religião. Para todos nós que ainda temos as nossas dificuldades, que ainda caminhamos, ainda tropeçando nos passos, para todos nós cabe um mergulho profundo na nossa religião. Não só em termos de estudo, que é o que eu peço a cada um de vocês que façam hoje. Vamos começar hoje, não vamos deixar para amanhã. Ou vamos marcar uma data. Tal data eu vou começar tal livro espírita. Vamos começar porque a gente não sabe qual dia que a gente vai levar a próxima pancada na nossa vida. E é importantíssimo que a gente já comece a se preparar, estudando e praticando. Esse é o nosso recado de hoje. Fique todos em paz e com Deus. Meus irmãos, agradecemos a presença do nosso irmão Américo. E ainda dizer que vocês não usam para Deus, porque você já está escalado mesmo, né? Não adianta falar. Tá, não é isso, mas já tem mais. Bom, vamos pedir a nossa irmã Fabiana para poder fazer a nossa festa de agradecimento.